Olá, meu nome é Felipe Balera, eu sou professor de Direito Constitucional, mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Hoje vamos falar um pouco sobre o direito de liberdade, dando um enfoque principal à liberdade de religião, a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. Antes de adentrarmos nesses dois focos principais que eu mencionei, é importante definir um conceito de liberdade. O que é liberdade? A liberdade, por mais contraditório que isso possa parecer, ela só existe quando há também autoridade. Parece um paradoxo, mas só há liberdade de fato se existir autoridade. Liberdade absoluta é impossível em um Estado de direito. Se pode até pensar em conferir liberdade a um ser de forma absoluta. Porém, esse ser com liberdade absoluta, ele vai acabar atingindo a liberdade dos demais. Então, em uma coletividade, só existe liberdade se também existir autoridade. Mas a autoridade ela vai ter que ser feita de uma forma democrática, por meio de leis editadas pelos representantes do povo, como são a Constituição Federal, o Código Civil, o Código Penal, que eu coloquei aqui no nosso slide. São alguns exemplos de leis que restringem a liberdade para que ela seja garantida a uma coletividade. Essa aula de hoje vamos falar principalmente da liberdade garantida na Constituição Federal, ou seja, como a nossa Constituição Federal tratou dessa garantia desse direito de liberdade. Bom, um conceito de liberdade interessante é o que foi editado pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, após a Revolução Francesa. Essa declaração ela traz um conceito interessante de liberdade em seu artigo 4º, que diz o seguinte: a liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Então, olhem o que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão diz. Aquilo que a gente aprende logo cedo. A liberdade de um, ela termina quando começa a liberdade do outro. Então, a própria liberdade dos outros indivíduos da comunidade, ela é um limite à sua liberdade. Isso já está expresso desde 1789 na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão após a Revolução Francesa. Um outro conceito de liberdade que eu acho interessante trazer aqui também é o conceito do professor José Afonso da Silva, que diz que a liberdade é a coordenação consciente dos meios necessários à realização da felicidade pessoal. Eu tenho que ter em mente que para alcançar a minha felicidade pessoal, eu devo ser livre. Então, a liberdade, ela traz essa conjunção de fatores para que eu alcance a minha realização pessoal, para que eu alcance os meus objetivos pessoais, para que eu seja uma pessoa feliz. Então é isso que a liberdade ela vem garantir, é assim que ela deve ser tratada. Bom, nessa aula de hoje a gente vai estudar 3 espécies de liberdades. É claro que a Constituição Federal ela trata de diversas outras formas de liberdade, mas como o tema é muito amplo, eu escolhi 3 temas para a gente tratar aqui nessa aula: a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e a liberdade de reunião, que é uma consequência da própria liberdade de expressão, como a gente vai ver mais para frente nesta aula. Bom, a liberdade de expressão, ela está prevista na nossa Constituição Federal no artigo 5º, que é o artigo que traz os direitos e garantias individuais,
os direitos fundamentais de cada cidadão brasileiro. O próprio caput do artigo 5º ele traz ali a garantia do direito à liberdade. E a liberdade de expressão, especificamente, ela vem ser garantida no artigo 5º, inciso 4 e no artigo 5º, inciso 9. Vamos ler aqui esses dois dispositivos da nossa Constituição Federal para a gente ver como que o assunto foi tratado pelo nosso Constituinte. Então, o artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Aí está sendo garantido o direito de opinião. O meu pensamento, ele pode ser manifestado, mas tem aqui uma vedação que a gente vai ver mais para frente, que é o anonimato. E um outro inciso interessante, que garante também a liberdade de expressão, é o artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal, que diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Notem que o artigo 5º, inciso 9, já traz a vedação à censura, que vem a ser repetida também na própria Constituição Federal, no artigo 220, parágrafo 2º. Então, a garantia da liberdade ela é tão importante que a censura ela deve ser, de qualquer forma, banida do nosso sistema. E a Constituição de 88 ela teve esse papel importante de não só prever em um dispositivo, mas em mais de um artigo a vedação da censura, até para fazer um contraponto com o que acontecia no Brasil antes de 1988, que era o período em que existia a ditadura militar. A Constituição anterior ela não fazia essas mesmas vedações à censura, porque no regime passado, antes de 88, havia, como se sabe, muita censura de livros, de músicas e até mesmo de jornais e assim por diante. A nossa Constituição Federal ela foi mais adiante para vedar a censura, tentar impedir que essa prática aconteça aqui no Brasil, trazendo expressamente em dois dispositivos a vedação à censura. Outra questão interessante é que a propaganda comercial ela está inserida no âmbito da proteção à liberdade de manifestação. Então, uma propaganda comercial é também uma manifestação que é protegida por esses artigos que eu acabei de ler aqui nessa aula, que protegem a liberdade de expressão. Então, a propaganda comercial ela também está protegida pela liberdade de expressão. Bom, como eu mencionei no começo da aula, não existe liberdade sem limite. Há uma autoridade que vai fazer parte desse direito à liberdade. E quais são esses limites à liberdade? Eu falei meio genericamente sobre a liberdade de um, ela termina quando começa a liberdade de outro. No tema da liberdade de expressão, especificamente, existem algumas vedações, alguns limites que estão expressos na própria Constituição Federal. O primeiro deles é a vedação do anonimato. Então, isso no próprio artigo 5º, inciso 4, que a gente já leu nesta aula, traz a vedação do anonimato. Eu sou livre para manifestar o meu pensamento, para declarar a minha opinião. Porém, há a vedação do anonimato. Por que existe essa vedação do anonimato? Porque a Constituição não permite as manifestações anônimas, para possibilitar a responsabilidade civil ou penal de alguma pessoa que venha violar outro direito fundamental. Eu sou livre para me manifestar da forma que eu quiser, mas se na minha manifestação eu atingir a honra de outra pessoa, essa manifestação ela vai poder ser questionada judicialmente, inclusive com indenização de danos morais e assim por diante. Então há essa vedação ao anonimato
para possibilitar a responsabilização civil e penal de alguma pessoa que venha se exceder na sua manifestação. É interessante mencionar também que essa vedação ao anonimato, ela não exclui o sigilo da fonte. Isso é mais importante ainda quando se fala sobre a liberdade do jornalista. O jornalista ele vai ter esse direito de esconder das pessoas onde ele conseguiu aquela notícia, aquele fato que ele pretende divulgar. Ele não é obrigado a declarar qual é a sua fonte. Isso está inclusive previsto na própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 14, ele não exclui o sigilo da fonte. Sobre a vedação do anonimato, mais um tema interessante que eu trago aqui neste slide, seria o da denúncia anônima. Tá? Então imaginem que alguém presencia um fato criminoso e faz uma denúncia anônima para a polícia. Será que essa denúncia anônima, sozinha, desacompanhada de outras provas, ela já pode dar início a um inquérito policial? O Supremo Tribunal Federal, que é a nossa corte mais importante, entende que não. A denúncia anônima ela é importante porque ela vai dar início às investigações policiais. O policial vai conhecer aquele fato criminoso através da denúncia, que pode ser anônima. Porém, ele só vai atrás e só vai conseguir ingressar com um inquérito policial após a descoberta de novas provas. A denúncia anônima, sem que haja uma pessoa específica relatando aquele fato, por si só, desacompanhada de outros elementos, ela não é suficiente para iniciar um inquérito policial que vai dar início a um processo penal por algum fato criminoso. Esse é o primeiro limite à liberdade de expressão que está previsto na nossa própria Constituição Federal. Um segundo limite, pensando também na liberdade de expressão, são as classificações indicativas. A própria Constituição Federal define que alguns temas, eles não são próprios para certas idades. Então, há necessidade de classificações indicativas. Isso está previsto no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 1 da Constituição Federal. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, também protegendo os interesses da criança e do adolescente, definiu essas classificações indicativas. Mas as classificações indicativas, elas não são uma forma de censura prévia. Não é que o programa, aquele peça teatral, o programa de TV, o filme que vai passar pela classificação indicativa, vai sofrer uma censura prévia. Muito pelo contrário, a classificação indicativa ela vai restringir, é claro que é uma restrição à liberdade de expressão, mas vai restringir para o público-alvo adequado. Porque há aqui um outro fator importante, que é a proteção da criança e do adolescente, que ainda são pessoas ainda em fase de formação. E certos conteúdos podem ser impróprios para essas pessoas e por isso há necessidade dessa classificação indicativa, que traz uma pequena restrição à liberdade de expressão e pode até modificar o horário da programação. Alguns programas devem ser passados em horários que essas pessoas, crianças e adolescentes, não estão assistindo à televisão, mas que faz com que outros direitos, a liberdade de formação e a liberdade de educação dessas crianças e adolescentes, também estejam protegidos. Então, aí também um segundo limite à liberdade de expressão, mas que só existe para permitir que outras liberdades, como a liberdade de educação e de formação das crianças e dos adolescentes, estejam garantidas. Um terceiro limite à liberdade de expressão, que eu coloco aqui, é a propaganda. Como eu mencionei, quando a gente inaugurou esse tema da liberdade de expressão, a propaganda também é uma forma
de expressão, mas é uma forma de expressão que pode também ser restringida, assim como qualquer outra liberdade. E a Constituição Federal faz isso, restringindo a liberdade de expressão, a liberdade de propaganda de cigarro e bebidas alcoólicas. Também traz restrições a medicamentos, a produtos agrotóxicos e assim por diante. Mas nesse momento, vamos ficar só com a limitação da propaganda de cigarro e bebidas alcoólicas, que está previsto no artigo 220, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, e também veio a ser tratada pela Lei Federal número 9.294 de 96. Essa lei, ela vedou qualquer tipo de propaganda de cigarro, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno. Então, esses produtos, eles não podem ser objeto de propaganda. Há uma vedação expressa na Lei 9.294 de 96. A propaganda ela só vai ser permitida nos locais de comercialização desses produtos. Então, se eu fabrico cigarro, eu só posso fazer uma propaganda que vai ser apresentada ali no local em que vai ser vendido o meu produto, tá? Em televisão, rádio, outdoor, em qualquer outro tipo de meio de comunicação, essa propaganda é vedada pela Lei Federal 9.294. Né? Por outro lado, a propaganda negativa. Essa mesma lei ela traz a obrigatoriedade de que se faça uma propaganda negativa do cigarro, como eu coloquei aqui alguns exemplos no nosso slide. Então, esses emblemas que vão nas caixas de cigarro, uma forma de propaganda negativa, também restringe a liberdade de expressão do produtor de cigarro, mas fazendo uma propaganda negativa que visa proteger outros direitos fundamentais, como a saúde. Já é consenso que o cigarro ele é prejudicial à saúde. A medicina já entende isso de forma consensual. Então, como é algo prejudicial à saúde, há de se fazer essa propaganda negativa, limitando a liberdade de expressão do produtor de cigarro, mas que por um outro direito, em prol de um outro direito fundamental, que é o direito à saúde. Essa mesma lei que eu citei, a Lei 9.294 de 96, ela também vedou a propaganda de bebidas alcoólicas, especialmente no período das 6 horas da manhã até as 21 horas da noite. Então, durante esse período não pode ter propaganda de bebidas alcoólicas. Mas, ora, professor, outro dia eu estava assistindo futebol às 16 horas e no intervalo passou uma propaganda de cerveja. Por que isso é possível? O senhor não está falando que é vedada a propaganda de bebidas alcoólicas? Por que pode passar propaganda de cerveja? Porque a lei ela define como bebida alcoólica aquela que tem um teor alcoólico acima de 13 graus Gay-Lussac. Então tem que ter mais de 13% para ser considerada bebida alcoólica. Uma cerveja ela tem cerca de 5% de teor alcoólico. Então, nos termos dessa lei, a cerveja não é bebida alcoólica. Por isso, a propaganda ela vai ser vai ser liberada. Por isso, há alguns projetos de lei que querem retirar esse conceito de bebida alcoólica da lei, mas por enquanto ainda permanece que a cerveja não é bebida alcoólica, a propaganda então passa a ser liberada. Então esse é também mais um limite à liberdade de expressão, mais especificamente à propaganda. Bom, falei aqui da liberdade de expressão, vamos chegar agora ao nosso segundo tema dessa aula de hoje, que é a liberdade religiosa. Bom, a liberdade religiosa, ela se subdivide em 3 liberdades. A primeira é a liberdade de crença, a segunda, a liberdade de culto e a terceira, a liberdade de organização
religiosa. Vamos explicar o que é cada uma dessas três liberdades aqui com o auxílio do nosso slide. A primeira, a liberdade de crença, é a liberdade de escolher uma religião ou uma seita religiosa, mudar de religião, bem como não aderir a nenhuma religião, ou até mesmo ser ateu ou agnóstico. Então, eu sou livre para ter uma religião ou não ter uma religião. Eu sou livre para ter uma religião e depois mudar de religião. Isso tudo é a liberdade de crença. Eu posso acreditar naquilo que eu quiser e eu posso mudar as minhas convicções religiosas. Essa é a garantia da liberdade de crença. A liberdade de crença, ela só é possível quando há também essa segunda liberdade religiosa que eu citei aqui, que é a liberdade de culto, que é a liberdade de me manifestar em casa ou em público, de ir ao templo, exercer a minha religião, de orar, de praticar atos religiosos. Eu posso ter uma religião, mas eu também tenho que ter garantida a possibilidade de manifestar a minha religião, ou dentro da minha casa, fazendo uma oração em particular, ou de forma coletiva, em um templo ou em algum culto, em algum outro lugar para a prática dessa atividade religiosa. E há também uma terceira liberdade religiosa, que eu coloquei aqui também no nosso slide, que é a liberdade de organização religiosa, que é a possibilidade de algum estabelecimento se organizar em igreja. Olha que é interessante que essa liberdade de organização religiosa, ela não se confunde com o Estado confessional. O Brasil é um Estado laico. Desde quando o Brasil se tornou uma república, em 1889, o Brasil se tornou também um Estado laico. Ele é um Estado que garante todas as religiões. Não há uma religião oficial aqui no Brasil, como ainda existe em alguns outros países do mundo e como foi aqui no período do Império. É importante recordar que durante o Império, o Brasil tinha uma religião oficial, que era a religião católica. A partir da nossa transformação em república, em 1889, o Brasil se tornou um Estado laico, não perseguindo outras religiões e admitindo a existência de todo tipo de culto aqui no Brasil. Mas essa laicidade não quer dizer que o Brasil ele não dá suporte às religiões. Há na Constituição Federal, inclusive, a possibilidade de colaboração do Estado com as religiões, com as igrejas. A Constituição Federal traz essa possibilidade. Mas o Brasil é um Estado laico. Ele deve tratar as religiões sempre tendo em vista o princípio da igualdade, sem privilegiar uma religião e sem menosprezar uma outra religião. Então há essa necessidade de tratamento igual das religiões e dos cultos religiosos. Então vimos essas três espécies de liberdade religiosa previstas na nossa Constituição Federal, que, como eu já mencionei, estão no artigo 5º da nossa Constituição Federal, que traz os seguintes dispositivos. Artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. E o artigo 5º, inciso 7, ele dá continuidade à proteção da liberdade religiosa. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Notem aquilo que eu acabei de mencionar. O Brasil ele dá um suporte à religião, ele entende o papel importante da religião e, por isso, ele defende essa prestação
de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Bom, mas como qualquer liberdade, a liberdade religiosa ela pode sofrer limites, e limites que podem aparecer quando esse direito, essa liberdade, ela vai entrar em conflito com outros direitos fundamentais. É certo que a liberdade religiosa não é um direito absoluto, assim como não é nenhuma outra liberdade. Ela encontra limites quando ela esbarra em algum outro direito fundamental. Nessa aula de hoje eu procurei encontrar alguns casos, algumas possibilidades em que pode existir esse conflito da liberdade religiosa com algum outro direito fundamental. O primeiro desses casos, dessas hipóteses que eu trago aqui, é o conflito da liberdade religiosa com o direito à vida e à saúde, que é um conflito bastante discutido e bastante comentado, que é o caso da transfusão de sangue para as pessoas que professam a religião da testemunha de Jeová. Aquele que é testemunha de Jeová acredita que não pode receber sangue de outra pessoa. Então, há uma vedação religiosa à transfusão de sangue. Então, como é que fica essa vedação religiosa à transfusão de sangue e o dever do médico de salvar a vida dessa pessoa? Há um conflito aí de dois valores, dois direitos fundamentais. Porque aquele que é testemunha de Jeová, ele acredita que se ele receber o sangue de uma outra pessoa, depois que ele morrer, ele pode não alcançar o céu ou aquilo que ele tem como paraíso. Imaginem como é que ficaria a vida de um testemunha de Jeová que fez a transfusão de sangue e vai ficar vivendo eternamente com esse pensamento na cabeça de que depois ele pode não ressuscitar ou não chegar ao paraíso por conta dessa transfusão de sangue que ele fez. E por outro lado, se ele não fizer a transfusão de sangue, ele pode acabar morrendo ali mesmo. E o dever do médico de salvar essa vida. Essa é uma questão bastante interessante. Nos nossos tribunais, esse tema ainda não está pacificado. Quando está em jogo o direito do próprio titular, aquele que vai receber o sangue, e ele é maior e capaz, entende-se que essa pessoa pode negar a transfusão de sangue. O médico não vai ser obrigado a realizar a transfusão de sangue, ainda que essa decisão individual da pessoa pode acarretar num risco fatal. Por outro lado, quando quem precisa dessa transfusão de sangue é testemunha de Jeová, mas não é capaz, ou está em coma, ou é menor, aí prevalece que o médico vai ter que realizar a transfusão de sangue, ainda que seja contra a vontade dos pais ou dos responsáveis por aquela pessoa menor, ou se uma pessoa maior que está em coma, ainda que seja contra os princípios religiosos daquela pessoa. Mas se, por outro lado, é o próprio titular do direito que está se negando a receber a transfusão de sangue e ele é capaz, é maior e está em condições de expressar a sua convicção, a sua vontade, aí sim a negativa ela pode prevalecer. Então esse é um primeiro tema polêmico que eu trago aqui, porque os dois posicionamentos eles são defensáveis, mas sem entrar no mérito, a posição que tem sido adotada pelos nossos tribunais é essa que eu acabei de citar. Bom, um outro limite à aplicação da liberdade religiosa é a colocação de símbolos religiosos nos edifícios públicos. Será que isso viola o princípio do Estado laico? Será que
ao colocar um crucifixo num tribunal, há uma ofensa à liberdade de religião daqueles que não professam o cristianismo? Ou será que não? Isso é outro tema bastante polêmico, que está sendo discutido não só aqui no Brasil, como na Europa. Na Itália, esse assunto também já foi discutido e em muitos outros países da União Europeia já se chegou a essa discussão da colocação de crucifixos nos prédios públicos, principalmente em fóruns e tribunais. Eu coloquei aqui no nosso slide uma foto do plenário do Supremo Tribunal Federal. Notem que ali tem um crucifixo, um crucifixo ali, que é um símbolo da religião cristã, especificamente da religião católica, e muitas das pessoas que serão julgadas por aquele tribunal, eles podem não professar a mesma fé. Bom, mas o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, já se manifestou. O Conselho Nacional de Justiça é o órgão responsável por fiscalizar e administrar o Poder Judiciário. Ele tem esse papel importante, fiscalizador do Poder Judiciário. Ele já entendeu que o crucifixo, por ser uma tradição, ele tem que ser mantido nos tribunais. Não há essa violação ao princípio do Estado laico, não há a necessidade, com o crucifixo, do juiz que vai decidir, naquele caso concreto, se manifestar em favor de uma determinada religião ou trazer ali restrições a pessoas que não praticam a mesma fé daquele que está sendo julgado. Essa é a posição do nosso Conselho Nacional de Justiça, mas é também um assunto bastante polêmico, traz aqui bastante questionamentos. Se a colocação de um crucifixo num tribunal, ela vai ou não violar o Estado laico, vai ser prejudicial à separação do Estado com a Igreja, que aqui no Brasil, como eu já mencionei, o Brasil não adota mais uma religião oficial desde 1889, quando se tornou uma república. Então é também um limite à liberdade religiosa. Bom, um terceiro limite, um terceiro conflito da liberdade religiosa com outros direitos fundamentais é o direito à educação. Como eu mencionei no começo da aula sobre liberdade religiosa, o Brasil é um Estado laico, mas ele tolera as religiões e ele colabora com as religiões. Um exemplo disso é que a nossa Constituição Federal, no artigo 210, parágrafo 1º, ele traz aí a possibilidade do ensino religioso, de matrícula facultativa, que vai ser uma disciplina nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Esse dispositivo traz aqui uma primeira informação importante. O ensino religioso ele é de matrícula facultativa. Então, qualquer lei que queira impor a leitura obrigatória de textos religiosos, como já aconteceu em alguns municípios, uma lei impondo a obrigatoriedade dos alunos lerem a Bíblia, essa lei ela é inconstitucional, porque o ensino religioso ele é facultativo, ele não é obrigatório. Então, a leitura obrigatória ela viola a nossa Constituição Federal. Já teve até um caso julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, julgando inconstitucional uma lei de um município do estado que previa a leitura obrigatória nas salas de aula da Bíblia. Mas o ensino facultativo, ele é um dever do Estado. O Estado vai ter que disponibilizar aos seus alunos o ensino religioso nos horários de aula, como prevê a própria Constituição Federal. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela veio trazer mais alguns requisitos básicos. É importante mencionar que essa lei ela veda qualquer forma de proselitismo. Então, há aqui uma vedação. O ensino religioso ele não é uma catequese, ele é apenas um ensino. Há aqui a necessidade dos professores ensinarem seguindo o plano de ensino e não apenas tentando convencer os seus alunos a seguir determinada
religião. É vedada qualquer forma de proselitismo, como dispõe o artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Bom, e um último tema bastante polêmico sobre a liberdade religiosa, também em conflito com outros direitos fundamentais, é o caso dos sacrifícios. Algumas religiões, elas têm a prática de fazer alguns sacrifícios. É claro que o sacrifício da vida humana, ele é inviável dentro do nosso direito constitucional que prevê o direito à vida como um direito fundamental. Então, havendo esse conflito da liberdade de religião e de culto, de se manifestar de acordo com aquela religião, e os sacrifícios da vida humana, há aqui uma pendência bem maior para o direito à vida. É importante que aqui no Brasil existem muitas tribos indígenas que têm como prática o infanticídio. Então, como uma forma de cultura e de exercício das suas tradições, eles acabam cometendo o infanticídio de indígenas deficientes ou com algumas anormalidades diferentes que eles julgam que há o caso de serem sacrificados. Esse sacrifício dos indígenas, ele está sendo coibido agora pelo nosso Poder Legislativo com um projeto de lei MUAGE. Coloquei até aqui uma foto da indígena que fez com que esse projeto de lei existisse, impedindo o sacrifício dos indígenas, tratando o infanticídio dos indígenas como um crime, como qualquer outro infanticídio. Ainda que tenha um motivo cultural, ainda que tenha um motivo religioso, a vida humana ela vai ter que prevalecer. Então, é por isso que há essa proteção à vida, limitando um pouco a liberdade religiosa. Eu sou livre para manifestar minha religião, mas eu não posso matar outro ser humano em prol dessa minha liberdade religiosa. Agora, um tema mais polêmico, que é o dos sacrifícios dos animais. A proteção ao meio ambiente, ela é bastante vasta no nosso ordenamento jurídico. Então, matar um animal por qualquer motivo é um crime, desde que não haja uma necessidade, que aquele animal está te atacando, ou para se alimentar, mas simplesmente sacrificar um animal pode ser visto como uma infração penal. Mas e aqueles que sacrificam o animal como uma prática religiosa? Será que isso tem que ser tratado como um crime, ou se o seu direito à liberdade religiosa permite o sacrifício de animais? Será que tal prática ela é permitida ou não é? No estado do Rio Grande do Sul, o Código Ambiental ele fez uma previsão que definia que o sacrifício de animais em prol de práticas religiosas não haveria de ser punido pelas penas previstas nessa lei. Esse dispositivo ele foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, pleitearam que esse dispositivo fosse considerado inconstitucional. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que ele é constitucional, tendo como base o direito à liberdade religiosa. Então, o sacrifício da vida humana, ele há de ser coibido e não tem espaço na liberdade religiosa. Mas o sacrifício de animais, pelo menos para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele é permitido como uma forma de manifestação da liberdade religiosa. Então, isso não, quanto à vida humana, é um limite ao exercício da liberdade religiosa, mas o sacrifício de animais, aí ele pode ser realizado em prol de outro valor importante, que é a liberdade de religião e a liberdade de culto. Bom, falamos aqui da liberdade de expressão, da liberdade de religião
Agora vamos falar um pouco sobre a liberdade de reunião, que está em bastante conexão com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela se resume em um indivíduo expressar o seu posicionamento, dele mostrar a sua opinião. Já a liberdade de reunião, ela é de exercício coletivo. É um grupo de indivíduos em uma manifestação, como eu coloquei aqui no slide, 2 exemplos de manifestações, exercendo a sua liberdade de expressão. Quando há um conjunto de pessoas defendendo a mesma ideia e procurando as mesmas modificações, essa voz ela tende a ser ouvida com mais atenção pelos poderes públicos. Então, há aqui um elemento muito importante para o exercício da democracia, tanto para as minorias expressarem as suas posições, como também para que teses sejam defendidas, para que ideias sejam defendidas, para fazer com que a nossa sociedade melhore cada vez mais. Mas essa liberdade de reunião, ela também pode encontrar alguns limites, como a gente vai ver ao longo dos próximos minutos. A liberdade de reunião está prevista no artigo 5º, inciso 16, que diz que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Olhem que a própria Constituição Federal já traz alguns limites. A reunião ela tem que ser pacífica, sem armas e independentemente de autorização, mas com o aviso prévio da autoridade para não frustrar outra reunião no mesmo local. Bom, o primeiro requisito é o caráter pacífico da reunião. E a Constituição também ela define que não pode ser utilizadas armas. Uma primeira posição que se pode falar aqui é que, ainda que não tenham armas, a reunião ela pode não ser pacífica. Por exemplo, uma reunião que envolve uma briga de torcida. Ela é uma reunião que, ainda que não tenha arma, ela não é pacífica. O que é considerado arma para fins dessa vedação constitucional? Arma de fogo, arma branca, qualquer objeto que possa agredir outra pessoa, ele é uma arma, é algo que podendo ferir outra pessoa, ele é vedado por esse dispositivo constitucional. Outra questão interessante, que não retira o caráter pacífico da reunião, é o da eventual apologia ao crime. Então, um caso interessante que chegou ao Supremo Tribunal Federal foi o caso da Marcha da Maconha, que é uma proposta de descriminalização da maconha, que no entender do STF, essa marcha, ainda que traga ali uma defesa de um ato previsto como crime, que é o uso de substâncias tóxicas, como tem ali por trás dela uma tese, um tema a ser debatido pela sociedade, não há uma incitação ao crime, não há aqui uma ideia de incitação ao crime. Isso foi discutido na DPF 187, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, isso não é apologia ao crime, é apenas um grupo de pessoas que manifestam uma ideia de tentar descriminalizar uma conduta prevista como crime. Bom, isso não retira o caráter pacífico da reunião. Outra previsão constitucional é a autorização prévia da autoridade competente. Será que se não tiver autorização prévia da autoridade competente, a reunião ela pode ser realizada ou não pode ser realizada? Notem que o dispositivo da Constituição fala em aviso prévio e não autorização.
Então, o que se exige é o aviso, justamente para não frustrar nenhuma outra reunião que já esteja agendada e também para assegurar outros direitos, como a limpeza do local, organizar o trânsito do local e também a iluminação pública daquele local. Mas, se não tiver esse aviso prévio, prevalece na nossa doutrina que isso não justifica a dissolução da reunião com a intervenção policial. Então, há a necessidade do aviso prévio, mas não tendo esse aviso prévio, isso não justifica a intervenção policial para dissolver a reunião. Bom, um último tema que eu trago aqui é a limitação quanto ao local de exercício do direito de reunião. Pode o poder público limitar o local em que a reunião vai acontecer? Para explicar essa limitação, eu trago aqui um caso que aconteceu lá em Brasília, no Distrito Federal, o decreto 20.007 do Distrito Federal, que vedava a realização de manifestações públicas, salvo de caráter militar, religioso ou cultural, na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios e na Praça do Buriti. Coloquei aqui nas imagens a Esplanada dos Ministérios, a Praça dos Três Poderes e também o Palácio do Buriti, a sede do governo do Distrito Federal. Será que isso é possível limitar esses locais, impedir que as manifestações sejam realizadas nestes locais? O STF, Supremo Tribunal Federal, ele julgou inconstitucional esse decreto. Então, na visão do Supremo Tribunal Federal, nesses locais pode ter sim manifestação, é possível a realização de manifestações, de reuniões nesses locais. Aliás, é lá mesmo que tem que acontecer esse tipo de reunião, porque ali estão a sede dos poderes mais importantes da nossa República. O Supremo Tribunal Federal, a sede do Poder Judiciário, o Congresso Nacional, a sede do nosso Poder Legislativo e também o Palácio do Planalto, a sede do Poder Executivo. Então, é um local importante para se realizarem essas manifestações, essas reuniões. Então, por isso, o STF entendeu que não pode ter essa limitação quanto ao local em que vai se exercer o direito de reunião. Bom, gostaria aqui de agradecer à Assembleia pela oportunidade, agradecendo o convite de estar aqui na TV Assembleia, lecionando esse assunto fundamental para a população, que é a liberdade de expressão, a liberdade de religião. Então, muito obrigado e uma atenção especial a todos.